Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Eu sou Thaís Herédia e vamos juntos nesta sexta-feira, 22 de abril. Minha gente, a turma lá fora está à beira de uma crise de nervos ou com a sensibilidade à flor da pele. Ontem, depois do discurso de Jeremy Powell na reunião do Fundo Monetário Internacional, mesmo quando a gente já sabe o que está para acontecer, o dia que a realidade bate a porta é que a gente sente a dor, né? Pois bem, foi o que aconteceu ontem. Powell endureceu seu discurso, que já era, inclusive, como eu disse aqui, esperado. Afinal de contas, a inflação americana já passou de 8%. E ele repetiu, ou pelo menos chancelou, aquilo que seus pares no Banco Central americano vêm dizendo o dia sim, outro também, com a maior ênfase possível. Ou seja, os juros dos Estados Unidos vão ter que subir mais, com mais força, ficar lá em cima por mais tempo. O que aconteceu? As bolsas derreteram no mercado internacional. A contrapartida foi a alta dos títulos públicos norte-americanos, que tiveram aí uma elevação fortíssima na curva até os papéis de 30 anos. Bem, aqui no Brasil era feriado. A nossa batalha aqui estava em outro campo, que já vamos falar dela. Mas mesmo assim, nós não escapamos não de sentir essa desabada global. Os papéis das empresas brasileiras que são negociados nos Estados Unidos caíram com muita força nos pregões de quinta-feira. Isso tudo também em reação, né, ao que disse Powell. Os dois lados do Atlântico Norte, lá para cima, estão enfrentando uma onda inflacionária que gera um medo que os mercados praticamente não sentiram nos últimos 30, 40 anos. Aliás, tem muito gestor aí, minha gente, turma aí com 40, 30 e poucos anos, que nunca nem vivenciou, não tem nem parâmetro para tomar decisão em cima desse cenário. Aquela quebra dos bancos lá em 2008, ouvi de um gestor, está parecendo volta no parque, porque era uma crise financeira, agora é uma crise econômica de repercussões ainda muito incertas, ainda com uma guerra, saindo de uma pandemia com a guerra na Ucrânia. Pois bem, o Jeremy Powell, como eu disse, tirou o filtro e botou uma alta de 50 basis points, ou meio ponto percentual, na reunião do Fed que acontece no dia 4 de maio. O teto para a taxa de juros norte-americana, que estava ali na casa dos 2,5%, 2,75%, pulou para 3,5%. É um movimento que já começou há mais tempo, mas de qualquer forma, se realmente for por aí, uma alta que leve a taxa básica dos Estados Unidos para algo acima de 3%, joga a economia americana no terreno bastante contracionista. Quem tinha dúvida da chance de uma recessão entre o ano que vem e 2024, agora duvida que ela não aconteça. Olha, aqui no CNN Money nós vamos falar um pouco dessa trajetória. Como eu disse, as taxas dos papéis dos títulos públicos americanos subiram muito, as bolsas na Europa também caíram. E no programa da TV hoje, nós recebemos o Tomás Sarkis, da Eleven Financial, e eu trouxe uns pedacinhos daqui do que ele disse, que eu acho que são super importantes para compor aí a compreensão do cenário atual. Ele fala muito sobre a guinada do Banco Central americano entre aquele Banco Central que fez de tudo para preservar a taxa de desemprego ou evitar que ela ficasse muito tempo lá em cima, se vocês se lembrarem, no começo da pandemia, a taxa de desemprego nos Estados Unidos, que estava abaixo de 4%, bateu em 14%, e agora se aproxima de 3%. Então, quando o mercado de trabalho se aqueceu fortemente, os Estados Unidos, ou o Jeremy Powell, precisou fazer essa guinada para cuidar da inflação. E é isso que ele está tentando fazer agora. Vamos ouvir o Tomás Sarkis, que ele mistura um pouco da leitura do que está acontecendo lá fora e já cola numa análise sobre como é que isso bate aqui, para nós outros, na nossa taxa de juros. Vamos ouvir. Então é um ambiente extremamente novo para a política monetária, para esse Banco Central que não está acostumado a subir juros, um mundo que não está acostumado a subir taxa de juros. Vai ser um ano bastante desafiador nesse sentido. No caso do Brasil, por a gente ser peixe pequeno nesse jogo, a gente fica muito refém do que acontece no resto do mundo. Então, quando a gente pensa em taxa de juros dos Estados Unidos, a gente brinca que o Banco Central lá não é só o Banco Central dos Estados Unidos, é o Banco Central do mundo inteiro. E a Europa também cumpre parte desse papel. Então, quando a gente vê os movimentos de alta de juro nos Estados Unidos e posteriormente na União Europeia, é muito natural que a gente também veja uma alta de juro no Brasil.
porque a gente precisa acompanhar esse movimento, senão fica extremamente defasada a nossa posição, nossa moeda desvalorizaria muito, a inflação ficaria extremamente alta e a gente não pode se dar esse luxo. Então, só para finalizar, óbvio que parte do movimento de alta de juro no Brasil que a gente vê hoje é reflexo do juro também subindo lá fora. Por outro, tem peculiaridades da nossa própria economia que também acentuam essa necessidade de subida de juros. Minha gente, aqui na Terra Brasilis, o campo minado é entre a política e a justiça. A decisão do presidente Bolsonaro, na quinta-feira, de conceder o indulto ao Daniel Silveira, logo depois do Supremo Tribunal Federal ter condenado o deputado a mais de 9 anos de prisão pelas ameaças e declarações que ele fez aos ministros da Corte. Bem, olha, isso vai dar muito pano para manga ainda, há uma discussão sobre constitucionalidade e inconstitucionalidade. A Câmara dos Deputados, por exemplo, estava já tentando segurar a onda, dizendo que não ia referendar o que mandou o Supremo Tribunal Federal, e veio essa surpresa do presidente brasileiro. Nessa briga entre a alta dos juros lá fora e essa instabilidade institucional que ganha mais esse capítulo aqui dentro, é difícil prever quem vai pesar mais no mercado brasileiro. Considerando que as bolsas na Europa já abriram no negativo e os futuros dos Estados Unidos, logo no comecinho da manhã dessa sexta-feira, já sinalizavam que a semana ia terminar com mau humor, não valendo milagre, aqui também deve ser dia de turbulência. Mas olha, antes de falar mais de Brasil, eu quero aproveitar a participação do Alexandre Schwartzman, que é especialista CNN e é um economista reconhecido e respeitado aqui no Brasil. Ele fala do que está acontecendo no mercado de trabalho nos Estados Unidos, porque é uma informação importante que tem sido levada em consideração pelo Fed. Eu disse agora há pouco da avaliação do Thomas Sarkis, lembrando que o BC americano tem 2 objetivos, a inflação na meta e o emprego ótimo. Na atual conjuntura, está muito difícil conquistar um sem prejudicar o outro. Olha essa análise que faz o Alexandre Schwartzman. Nós tivemos ontem mais uma divulgação dos pedidos semanais de seguro-desemprego nos Estados Unidos. E eles têm mostrado, como de resto quase toda semana, um mercado de trabalho que permanece extraordinariamente apertado. Na verdade, os pedidos estão chegando ali à casa de 160 mil, que é o menor nível desde 1968. Sugerindo pouca gente está precisando pedir seguro-desemprego. Vamos só lembrar o que acontecia há cerca de 2 anos, quando a gente tinha mais de 2 milhões de pessoas pedindo seguro-desemprego por força da crise sanitária, uma sugestão de que pouca gente está precisando disso. A maioria das pessoas que queriam estar empregadas estão devidamente empregadas. O que a gente vê, pelo contrário, são sinais de que os salários seguem crescendo a uma velocidade muito alta, o que mostra que a questão da inflação nos Estados Unidos não pode ser resumida a um problema ligado ao aumento de preço de commodities, que é real e impacta de fato a inflação, mas que ela também tem a ver com uma coisa bem mais normal do ponto de vista inflacionário, que é o fato de uma economia que está operando muito próxima do pleno emprego e que tem pressões, portanto, de salários que são repassadas para preços, um processo inflacionário, portanto, bastante convencional. Significa, entre outras coisas, que a trajetória de taxa de juros nos Estados Unidos deve ser uma trajetória bem mais apertada do que se projeta. Já se imagina hoje que em fevereiro do ano que vem a taxa básica de juros dos Estados Unidos esteja na casa de 3%, isso é mais ou menos consensual. Minha visão a esse respeito é que provavelmente nós estamos subestimando o tanto de aperto monetário que será necessário fazer por lá. Reflexo disso a gente tem observado no mercado de renda fixa norte-americano, também com o título para 10 anos, chegando perto dos 3% ao ano, o valor mais alto que a gente vê desde 2018 em termos de retorno desses papéis. A gente está vendo uma mudança, eu diria até tectônica, do ponto de vista de taxa de juros na economia global. Isso deve ter impacto também para o Brasil. Essa calmaria que a gente vê no dólar não é uma coisa que eu imagino que vá persistir ao longo de muito tempo. Então, olha que interessante, né? Eu acho até que nós já tratamos disso aqui no podcast, com certeza já falamos no CNN Money,
desde que entramos no ar, os salários, eles são um gatilho que no Brasil, por exemplo, sempre foram um instrumento de transmissão ou de permanência, de resistência inflacionária muito grande. Lá fora, os bancos centrais, na Europa, nos Estados Unidos, estão desesperados para evitar que esse choque de custos que faz a inflação disparar para 7%, 8% lá para cima, acabe se refletindo nos salários, porque na hora que passa para os salários, significa que a inflação vai permanecer mais alta por mais tempo. Bem, essa conjuntura que nós aqui já conhecemos muito bem não está acontecendo aqui no Brasil, porque os salários aqui estão na direção contrária. O mercado de trabalho se recupera à custa de uma renda menor. Né? Nós já temos uma inflação mais alta, mas não temos o salário sendo um canal de transmissão. Tá, vou fazer uma ressalva, que pode vir aí um reajuste dos servidores públicos federais, é uma geração de renda, enfim, que pode de alguma forma pressionar a inflação, mas no geral, do que conhecemos do processo inflacionário brasileiro, este mecanismo que sempre foi preocupante, dessa vez não está agindo. O que está acontecendo agora é choque de custos na veia, uma incapacidade do setor produtivo, das empresas, em segurar essa alta de custos. Está muito difícil, está sendo uma escolha difícil para as empresas brasileiras, para todo tipo de prestador de serviços, evitar essa transferência de custo para o consumidor. Então, de qualquer forma, é um cenário que vamos acompanhar ainda, sem falar que a taxa de desemprego aqui no Brasil ainda está muito alta, né? Falei dos Estados Unidos lá perto de 3%, aqui taxa de 2 dígitos, com uma promessa muito ruim, negativa, de que ela se mantenha assim em 2 dígitos por mais alguns anos pela frente. Para fechar o episódio de hoje, eu vou trazer aqui para vocês as declarações do ministro Paulo Guedes desta quinta-feira, de ontem. Ele está em Washington desde o começo da semana, está participando da reunião do Fundo Monetário Internacional do Banco Mundial e de todas que acontecem em paralelo a esse encontro promovido anualmente pelo FMI. Vários bancos internacionais, bancos brasileiros, vão promovendo seus grandes eventos e o ministro Paulo Guedes tem participado disso. Depois de um desses eventos, ele deu uma entrevista coletiva e se dividiu ali entre as decisões que tem que tomar aqui no Brasil, como o reajuste salarial dos servidores públicos e a política internacional brasileira. Sobre os reajustes, Paulo Guedes disse que vai custar mais caro. Sairia mais barato reajustar apenas o salário da Força da Segurança Federal, como queria o presidente Bolsonaro, que, aliás, foi a grande fonte de crises e de greves que estão acontecendo, como a que estamos vendo no Banco Central, que está suspensa, mas já deixou um estrago pelo caminho. Paulo Guedes disse que dá para aumentar esse reajuste, fazer esse reajuste linear para todas as categorias, vai custar mais caro. O problema é que não custa mais caro só esse ano, né? Custa mais caro a partir deste ano e o orçamento brasileiro não está para peixe. Bom, sobre política externa, o ministro disse que o Brasil é o país da segurança alimentar e energética do mundo. E agora está contando com o aval da Organização Mundial do Comércio para pressionar os países europeus pelo avanço do acordo do Mercosul com a União Europeia. Este acordo, que foi assinado depois de 30 anos de gaveta, ele acabou travando de novo no governo Bolsonaro, que conseguiu assinar por causa de outra política brasileira ambiental. Vamos ouvir o ministro Paulo Guedes e as declarações dele sobre esse papel que o Brasil pode ter no mundo. A diretora da OMC claramente disse o seguinte: é um contrassenso pessoas passarem fome no mundo quando os países que produzem comida querem exportar e estão sendo travados por barreiras protecionistas. Nós poderíamos estar alimentando o mundo. Tem gente passando fome na Europa, gente passando fome em várias partes do mundo, quando poderiam estar recebendo comida de países que produzem muito, gostariam de estar exportando. Eu quero só lembrar aqui, meus caros, que o Brasil também tem muita gente passando fome, né? Os dados de vários institutos, inclusive institutos do próprio governo, mostram que, eu vou falar apenas de um grupo, tá? Que compromete o nosso futuro. São quase 45, ou pouco mais de 45 milhões de crianças brasileiras de 0 a 14 anos que vivem hoje em situação de insegurança alimentar, o que significa dizer que não
tem as 3 mínimas refeições diárias, aquelas que garantem o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Então, o Brasil é sim um grande exportador e produtor de alimentos, mais de grãos do que de alimento processado, né? Vamos dizer aqui também. E é óbvio que um acordo com a União Europeia e tantos outros acordos que o Brasil perdeu ao longo dos últimos 20 anos teriam nos dado uma condição muito melhor econômica, né? Então, é importante forçar e batalhar por esses acordos, mas a situação também não está boa aqui para o Brasil. Eu vou fechar dizendo o seguinte: a semana vai terminar com a agenda do Brasil e do mundo muito focada no que está acontecendo na guerra, não tem como tirar o olho de lá, nos dados de atividade econômica, industrial e serviços, tanto da zona do euro quanto dos Estados Unidos. Nessa sexta-feira tem discurso da Christine Lagarde de novo, ontem ela falou, é uma coisa interessante aqui, que eu acabei deixando de falar lá na frente, no comecinho do podcast, porque o Banco Central Europeu está na ponta contrária do Banco Central dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já começaram a subir os juros e vão reverter o programa de compra de títulos, devolvendo, reduzindo o balanço e devolvendo esses ativos ao mercado, enxugando a liquidez. E o Banco Central Europeu vai no caminho contrário. Querem primeiro começar a diminuir a compra de ativos para depois mexer na taxa de juros, mesmo que a inflação lá esteja muito alta. Então, Lagarde está na posição de gradualismo, mesmo que com um discurso muito enfático sobre a preocupação com a inflação. O Andrew Bailey, que é o presidente do Banco Central da Inglaterra, também fala. A Inglaterra já subiu os juros 3 vezes nos últimos meses consecutivos e o juro lá já está em 0,75%, o que é uma taxa bastante alta em comparação com o resto do mundo desenvolvido. Então, as atenções voltadas para isso. Aqui no Brasil, todo mundo vai ficar de olho no que acontece no mercado internacional, mas não tem jeito de não acompanhar ou de não ter aí alguma repercussão da crise institucional que se instalou em Brasília. Assim eu me despeço, que vocês tenham um ótimo fim de semana, se cuidem e até a próxima. Com a apresentação de Thaís Heredia, Priscila Yasbeck, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.